E aí, você tá ligado por que os nomes, os naipes das cartas de baralho não tem muito a ver aí com o seu desenho? Da onde será que surgiu isso aí? Se não tá ligado, vem comigo depois do evento. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai de história e de curiosidade histórica, mas antes de continuar, é claro, já dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo, até porque hoje eu venho com essa curiosidade. Por que a gente utiliza um nome aí para os naipes que não tem muito a ver com o seu desenho? Se a gente lembra lá que, né, você tem copas representado por um coração, paus representados aí por um trevinho, espada representado por uma folha e ouro representado por um losango. Então, de onde que vem isso aí? Como grande parte da história da humanidade aí, muita coisa tem sua origem lá na China, porque falam que são os chineses que desde o século IX ao século X já utilizavam então símbolos em jogos como esse mahjong para representar tipos ou famílias de cartas. Então a gente pode falar que a origem então do naipe, né, vem lá dos chineses, mas na verdade é através dos árabes que, né, a utilização do naipe então em jogos de cartas ou jogo de baralho, né, vai chegar aí para o resto do mundo, digamos assim, até porque são os árabes que criam lá um jogo chamado de naíbe ou naibe, que por sinal é aí que tem a origem da palavra naipe. Lembrando que então os árabes já utilizavam aí símbolos como espadas, né, como taças ou copas, como moedas e também como paus ou bastões para jogar polo em jogos aí então de baralho. E através dessa expansão territorial de que os árabes são tão característicos lá após a morte do Maomé, lá no século VII, você tem então os árabes dominando o norte da África e chegando também até a Europa, né? Lembrando o domínio dos árabes principalmente sobre a região da Península Ibérica por volta lá do século VIII até o século XV mais ou menos. E é considerado mais ou menos no final do século XIV a introdução então de jogos pelos árabes que utilizavam esses símbolos então para representar famílias ou tipos de cartas. Lembrando que os europeus então diretamente vão utilizar, né, esses símbolos como as espadas, como as copas ali, as taças, as moedas e os paus também em jogos de baralho. E é dessa influência árabe então que a gente puxa a influência também do que vai ser a formação do, né, baralho aí de países latinos, até países justamente como Portugal e Espanha que estiveram diretamente associados a essa influência cultural dos árabes. Lembrando então, como é o caso do baralho português, o baralho português que já utiliza também, além, né, de símbolos aí, personagens e tal, você tem também a utilização desses naipes, como as copas ali, as taças, como as moedas aqui ou os ouros também, e até uma curiosidade. O baralho português, ele utilizava um dragão para representar o as, né, ou os ases. E lembrando que além do baralho português, basicamente a gente tem influência também direto do modelo britânico de baralho, que na verdade, se for ver, é o modelo francês. Só que nós utilizamos aí letras, né, para os personagens, como o rei, a rainha e o valete, letras de origem britânica, como, né, o King, Queen, né, ou Jack, que seriam então respectivamente o rei, né, a rainha ou a dama, né, e o valete. Enquanto que lá em francês, por exemplo, o rei já aparece com a letra R de Roy, né? E além disso, a gente tem também de que o modelo francês segue também outros modelos, como é o caso dos modelos alemães e suíços, que também já incorporavam a utilização então de desenhos de personagens para as cartas mais altas, como é o caso do rei, como aparece aqui também para vocês. E o que é bom lembrar que, na verdade, então, o que acabou sendo considerado mais de uso comum e frequente foi o símbolo utilizado, então, pelo, né, baralho francês, que envolve justamente ali o trevo, que seria os trefoils, né? No caso ali também o carrex, ou que seria o azulejo, né? Estamos falando na sequência, os piques, ou que seria a ponta de lança, e também lá o cœur, que seria, né, o coração.
E que então o naipe que a gente utiliza é derivado do modelo francês, enquanto que o nome do naipe, se for ver, é derivado aí dessa influência árabe. Até porque então, né, o trevo representado aí para nós pelo pau, né, ou um pedaço de pau, o ouro ali representado, né, pelo uma moeda. A espada, então, representando ali para nós, né, o que seria essa folhinha, e o coração representando também pelo nome aí, então, de copa ou de taça. Então, de novo para você, a influência para nós árabe do nome do naipe e a influência aí francesa do símbolo que é utilizado, então, para representar esse naipe. Então, nada a ver uma coisa com a outra, mas está explicado aí para você essa curiosidade histórica, porque que a gente utiliza um nome e, né, um desenho que não tem nada a ver com esse nome aí. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade histórica com o Prof. Elvis, o História em Casa. E se você ainda não deu like no vídeo, já dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até a próxima curiosidade histórica com o Prof. Elvis. Até mais, valeu!